Boa noite. Boa noite. Carlos Santos, jornalista, comentarista político, é o nosso entrevistado de hoje. E as alfinetadas de Rafael Mota em Carlos Eduardo. O cenário político está no ar. Hoje vamos falar muito mais do que o costume, né? Sobre política eleitoral. Vamos fazer análises, vamos bater um papo aqui com o jornalista Carlos Santos. Já está aqui no estúdio, daqui a pouquinho você vê o Carlos Santos sentado aqui com a gente. Participe do nosso programa através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979, Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Mande sua mensagem, fale também sobre qualquer assunto. A gente vai falar sobre Câmara Municipal também. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Quarta-feira, metade da semana. Semana que finaliza com uma sexta-feira 13, viu, Carol? Não tinha pensado nisso, viu, Vonúvio? Pois é, já estou alertando para você se tem alguma... como é que chama? Superstição, né? É. Alguma superstição, alguma coisa assim. Para sexta-feira, aproveite e se prepare. Ou então evite. Vamos já falar de Câmara de Mossoró, agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró e em todas as cidades que possuem os serviços da TCM. Do Legislativo, as emendas à LDO 2022 foram lidas nesta semana na Câmara Municipal. Entre os assuntos tratados pelas 29 emendas apresentadas estão 2 pontos sensíveis do projeto do Executivo. Foram apresentadas 29 emendas. Destas, somente uma do governismo. As demais são da oposição. Entre as sugestões apresentadas, são tratados 2 pontos críticos identificados na LDO: o índice de remanejamento do orçamento e a destinação para instituições filantrópicas não governamentais. A Prefeitura enviou uma proposta onde veda que as emendas impositivas dos vereadores, ou seja, aqueles recursos que os vereadores podem destinar para ONGs e associações da cidade, seja proibido fazer essa destinação, fazendo destinação apenas para serviços da própria Prefeitura, né? Então, a gente também apresentou uma emenda para derrubar essa norma com o objetivo de que os vereadores consigam destinar emendas para projetos importantes da nossa cidade. São projetos na área de esporte, da educação, da cultura, da causa animal e associações reconhecidas como a Mantendo Câmara, a Liga do Câncer, e essas associações não poderão receber emendas dos vereadores caso a norma que a Prefeitura enviou continue. Em relação às emendas para ONGs, a única emenda apresentada pelo governismo tenta corrigir esta questão. Com essa nossa emenda, as emendas impositivas também para instituições não mantidas pelo Executivo vai poder também no limite de 30%. Nós colocamos uma emenda deixando claro que 70% das emendas impositivas elas terão prioridades na saúde, ação social e na educação. E 30% ela vai ficar livre. Apesar disso, alguns parlamentares concordam que não deva existir limitação, mas ter destinação livre. As emendas precisam ser respeitadas os 50% para a saúde e os outros 50% ser respeitada a autonomia dos parlamentares para a destinação dessas emendas, inclusive incluindo o terceiro setor, que são as associações, as ONGs. Já sobre o índice de remanejamento, de acordo com o projeto da LDO, o Executivo altera o limite de 25% e poderia remanejar todo o orçamento, independente do que for autorizado pelo Legislativo. Uma emenda quer manter a restrição desse limite. Para procurar não aprovar aquilo que o prefeito deseja, que é uma liberalidade muito grande para a execução do orçamento, podendo fazer remanejamentos e suplementações à revelia da Câmara Municipal. O líder governista garante que o assunto foi conversado com o prefeito e o limite de 25% será mantido. Eu já conversei com o gestor, vou me reunir com a bancada e nós vamos manter essa linha dos 25%. Nem um centavo a mais, como também nem um centavo a menos. As emendas seguem agora para análise das comissões. Segue para a Comissão de Orçamento, que vai analisar as emendas, ver a constitucionalidade e para que possa voltar depois para o plenário para ser votado em 2 turnos.
Nessa volta para o plenário, qualquer parlamentar que divergir da decisão da comissão pode apresentar um destaque e tentar reverter essa decisão da comissão. Aí quando volta ali para essa questão de apresentação de destaques, é que acontece o famoso moído, viu, Vanuvo? É aí que tem aquela discussão e vai e vem, aceita destaque, não aceita destaque, concorda com destaque, não concorda com destaque. E a gente, obviamente, vai trazendo aqui para você. São pontos importantes, realmente, mas vocês já viram que existe, inclusive, um posicionamento da liderança governista em relação a estes 2 pontos, inclusive para flexibilizar, né? Para tentar encaixar ali, entrar num acordo e fazer da melhor forma possível para todos os lados interessados, obviamente, no orçamento municipal. Vamos então começar começar nossa conversa com Carlos Santos, que está aqui no estúdio com a gente, jornalista, comentarista político, o blog Carlos Santos, comemorando 15 anos, ali quando ninguém imaginava em estar utilizando o meio digital como principal fonte de notícia e informação aqui no âmbito local. Carlos Santos parece que saiu na frente, foi um dos primeiros, né, Carlos? Como é que você vê aí esses 15 anos do blog? Boa noite. Boa noite, Carol, boa noite, Vanuvo, boa noite, telespectador e internauta. Sempre muito bom voltar a essa casa, a casa de Milton Marques. Na verdade, eu não trato isso como pioneirismo, eu diria que talvez um diferencial que se estabeleceu à época da criação, na verdade, é o tempo contínuo, a forma quase incessante, sem pausa, sem férias, sem nada, de produzir jornalismo, de fazer notícia. Então, você tem hoje em torno de 55 mil matérias postadas. Então, da época que eu comecei aqui em Mossoró e região, quase ninguém chegou a uma marca dessa, mas tem muita gente boa que de lá para cá e até anteriormente começou a estar aí produzindo. Na verdade, a Infovia, a internet, esse universo cibernético é um latifúndio onde todo mundo cabe, né? Eu acho que é o grande diferencial, quando a gente fala hoje em comunicação, para mim, 2 diferenciais que a internet oferece. Primeiro, que cabe todo mundo. Segundo, que se transformou num ambiente crítico, com todos os seus excessos, as distorções, né? A gente sabe, também a gente censura, critica, questiona, não concorda com os abusos, mas é um espaço que há algumas décadas, quem podia imaginar que teríamos, né? Então, eu que trabalho nessa atividade há tanto tempo, há quase 37 anos, eu diria que isso é é uma oportunidade fantástica e que nós, comunicadores, precisamos saber usar. E é preciso também que nós entendamos o seguinte, mesmo quem não é jornalista, não é comunicador social, tem que ter consciência de que esse espaço, esse tanto privilégio, precisa ser bem usado. Não é só o Vanuvo, Carol, a TCM, Carlos Santos, que tem o dever e a obrigação de não produzir tantas aberrações, tantas notícias intencionalmente falsas. Então, eu acho que talvez seja esse o diferencial. A longevidade talvez seja o que chame a atenção, mas é um trabalho cotidiano de formiguinha, todo dia, toda hora, praticamente sem férias, e que, para mim, é a novidade, ou talvez o que tenhamos de mais importante. Carlos, uma coisa que eu já fiz no blog do Carlos Santos foi ir lá no calendário e anos anteriores e ver qual era a notícia do mês, por exemplo. Qual era a notícia do mês de maio de 2012. Ah, você está me dando uma pauta. Olha como é bom, jornalista, quando se junta, rapaz. Vocês estão em casa, você não tem ideia do que é que sai. Pronto, tá aí, ó. Uma pauta para mim. Aí na minha eu fui para o que Carlos Santos falou. Escreveu naquele dia, naquele ano. Há 10 anos. Há 10 anos. Eu fui lá ver e tal, vi lá desde o começo. Você fez uma postagem explicando que foi primeiro um blogspot, né?
me parece. É uma página gratuita. Uma página gratuita, depois Blogspot. você mudou e tal. Eu fui acompanhando, rapaz, é realmente a evolução. São, né? são sempre quase com a mesma 55 qualidade. mil matérias. Chegou na época que se usava, que estava começando Orkut, que estava se usando Orkut, se usava MSN, Não existia o WhatsApp, justamente nada disso. esses microblogs, né, que são super famosos, Facebook, Instagram, nem existiam Não, ainda. nada disso, nada Algumas disso, pessoas entravam, aí viam as indicações de blogs, comentavam ali naquela página padrão do Blogspot, né? Eu exato. aprendendo a ler, acessava o blog do Carlos Santos. Ah, coisa boa. Coitado. Não é assim não, viu, gente? Não está querendo se promover. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos falar sobre política eleitoral. Daqui a pouco.